Reserva de emergência. Você sabe o que é uma reserva de emergência? O nome já é bem sugestivo, né? Basicamente um dinheiro que você guarda para situações de emergência. São os gastos esporádicos que não estavam dentro do seu orçamento. Como, por exemplo, alguma coisa relacionada à saúde, estragou tal coisa aqui. Enfim, gente, realmente o que não está dentro do seu orçamento. Gastos que não estão dentro do seu orçamento. E presta muito atenção aqui. A reserva de emergência é a primeira coisa que você precisa montar antes de começar a fazer os seus investimentos. E tem uma frase do Thiago Nigro que eu gosto muito, que fala assim: ninguém consegue prever tudo o que vai acontecer na sua vida. Ter uma reserva de emergência que cubra as suas despesas imediatas te libera para focar os teus esforços para resolver outros problemas. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa que você acabou ficando sem renda. Essa reserva de emergência serve também para manter você durante um período de tempo sem que você precise trabalhar, sem que você precise receber algo. Eu quero compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Foi graças à minha reserva de emergência que foi possível eu realmente fazer esse curso. Olha só. Em primeiro lugar, se eu não fosse organizada financeiramente e não tivesse uma reserva, eu não ia nem ter como criar esse curso. Por quê? Porque eu ia precisar trabalhar, né, para sobreviver, ia ter que me preocupar com isso e provavelmente não teria tempo para focar no curso. Ou então, ele iria demorar muito mais tempo para ser lançado. E também foi e está sendo, graças à minha reserva de emergência, que hoje eu posso estar em busca dos meus maiores sonhos. Tanto questão de finanças, quanto música. E foi justamente por sentir na pele, realmente, a importância de ser organizado financeiramente, de ter uma reserva de emergência para ter a oportunidade de correr atrás dos meus sonhos, que eu fiz esse curso. E um dos meus maiores objetivos aqui é realmente fazer você entender isso, porque é incrível. Fazer você entender o quanto a reserva de emergência e a organização financeira te salva de situações desagradáveis e te dá oportunidades de focar o seu tempo para fazer coisas extraordinárias e realmente ir em busca dos seus sonhos. E lembre-se que na crise, o dinheiro ele acaba mudando de mão. E quem consegue surfar na onda, tá feito. Ou seja, é difícil prever uma crise. Agora, se você estiver preparado financeiramente para isso, tendo tanto uma reserva de emergência quanto caixa também, para aproveitar oportunidades, você consegue agarrar muito mais facilmente as oportunidades que surgem para você, ou que irão surgir. E agora você deve estar me perguntando: Ju, quanto? Quanto que eu preciso ter para essa bendita reserva de emergência? Então, não tem um valor fixo, ela varia de acordo com o estilo de vida da pessoa. Mas é indicado que, se caso você tenha um salário fixo, um salário garantido, a sua reserva seja de no mínimo 6 meses do seu custo de vida, do seu padrão de vida. Para que, se alguma coisa aconteça, você tenha aí, 6 meses para se reerguer. Exemplo, você gasta aí por mês, com lazer e tudo mais, despesas, R$ 2.500. Então, você vai fazer 2.500 vezes 6... e a tua reserva vai precisar ser de pelo menos R$ 15.000. Já se você for ou quiser ser empreendedor, empreender, ser autônomo, é recomendado que você tenha aí de 8 a 12 meses do seu custo de vida de reserva de emergência. E lembrando, reserva de emergência e reserva de oportunidade, elas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque você não pode arriscar a sua reserva de emergência e os 6 meses ou 12 meses que você vai precisar desse dinheiro para viver, para, por exemplo, agarrar uma oportunidade que vai te custar isso tudo, entende? Porque você não pode correr o risco de ficar aí sem renda
para você viver, simplesmente sobreviver. Então você precisa medir muito bem as questões de oportunidades que apareçam para ver se você realmente pode ou não agarrar conforme o valor aí da tua reserva de emergência. E aí, qual será o melhor lugar que você pode guardar essa tua reserva de emergência? Eu vou te mostrar aqui as opções que a gente tem no mercado hoje. Só que antes, você tem que entender aí quais são os critérios para analisar tudo isso, tá? Temos aí um triângulo, digamos assim. Em primeiro lugar, você precisa analisar o risco. Ou seja, a tua reserva de emergência, ela vai precisar ser muito segura. O risco tem que ser baixíssimo. Por quê? Porque você não pode correr o risco de perder essa reserva de emergência. Em segundo lugar, temos a liquidez. A reserva ela precisa ter muita liquidez. Ou seja, você precisa ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro rapidamente. Tipo, pá, na hora. Justamente porque você não sabe quando você vai precisar desse dinheiro, quando que vai ser, né, uma emergência. Em terceiro lugar, tem a rentabilidade. E a regra do investimento é simples. Se você tem risco baixo e liquidez alta, a rentabilidade vai ser baixa também. Ou seja, o objetivo da reserva de emergência não é te deixar rico, mas sim te dar segurança e possibilidade de resgate imediato. Analisando tudo isso, as opções que a gente tem no mercado hoje são Tesouro Selic. Esse é o mais seguro que a gente tem hoje no país. E é cobrado uma taxa aí de administração, ou seja, nesse caso você empresta o seu dinheiro para o governo. E aí o governo vai te devolver com juros. O Tesouro Selic ele tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, caso você tenha mais de R$10.000 investido lá. Temos também os CDBs, que são certificados de depósito bancários. Nesse caso, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E aí, ele também vai te retornar esse dinheiro com juros. E temos também os fundos DI, fundos de renda fixa no caso, né? Ou seja, como se fosse uma mistura de vários títulos aí de renda fixa. E ele também tem uma taxa de administração. Essa opção, eu tô te passando aqui, mas eu não te indico muito ela. Porque o que ela faz? Ela pega o teu dinheiro e investe, por exemplo, um tesouro, em CDBs, em vários fundos de renda fixa e te cobra por isso. Mas é uma coisa que você pode fazer muito facilmente. Então, todas essas opções, essas 3 opções que eu te passei, têm risco baixo e também opção, né, de liquidez diária. E falta comparar o quê? O rendimento. Mas, antes de eu fazer essa comparação, você precisa entender aí alguns termos técnicos para não parecer que eu vou estar falando em grego. Inclusive, são termos muito importantes que todo mundo deveria saber. Bora para a próxima aula.